Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã também temos às 7 da manhã em São Paulo e depois evangelismo em todos os templos. Domingo, com alegria e gratidão, eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os templos teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 4, eu vou ler um pouco mais, vou começar do 10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. 30 mil homens. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, que era algo sagrado, que representava Deus, os mandamentos lá. A arca de Deus, a representação de Deus ali. A presença de Deus. Ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto, deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabote. E disse: Icabote quer dizer, a glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada. E por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Onde eu falava um pouco, e se você não pegou o programa de ontem, eu insisto para que você assista o programa o programa que foi ontem. A Bíblia fala de Eli, um sacerdote, aqui está. Ele liderou Israel por 40 anos. Mas, à medida que o tempo foi passando, ele foi perdendo a visão. E a pior visão não é a visão física. O pior cego não é aquele que tem algum
algum problema na visão. Mas é aquele que não está ouvindo mais a Deus. Quando uma pessoa não ouve mais a Deus. Quando ela se torna insensível à voz de Deus, ao Espírito de Deus. E ela vai perdendo o primeiro amor, e ela vai se esfriando, e ela vai deixando coisas importantes passarem. E o que aconteceu com Eli foi a omissão. Os filhos dele eram corruptos, eram sacerdotes também, mas sacerdotes corruptos. Adúlteros, ladrões, corruptos. E o Eli sabia de tudo isso. E ele era o líder. Mas ele foi omisso. Deus disse para ele: você honra mais seus filhos do que a mim. Deus falou com ele: você honra mais a seus filhos do que a mim. E antes da lâmpada do Senhor se apagar, o Senhor levantou outro líder, que foi Samuel. Porque Eli já não reabastecia mais a lâmpada do Senhor com azeite. Então o fogo estava prestes a se apagar. Estava prestes a se apagar. Porque Eli perdeu a visão espiritual, perdeu o temor em muitas coisas. Ele não corrigia os filhos, ele deixava as coisas passarem. Ele foi se tornando um líder omisso, onde o seu comprometimento com Deus e com o reino de Deus, com o povo de Deus, era menor. Ou talvez nenhum, em muitas áreas. E ele foi deixando passar, que é o que acontece com muita gente. Cristãos, líderes, que vão se tornando frios, apáticos, vão se tornando insensíveis, vão se distanciando do que é certo e vão cedendo a uma passividade, a uma omissão, começam a honrar mais coisas, pessoas e até mesmo o seu chamado do que o próprio Deus. Porque não são poucos. Que mais vale para ele o que as pessoas pensam dele, a imagem dele. Na verdade, o que mais vale para ele é o seu ministério pessoal, não é o que Deus quer. Então, ele é um líder de estatuto. O que vale é o estatuto, ele está mais preso ao estatuto. Ele está mais preso a agradar pessoas ou a arrebanhar e fazer o que for necessário para trazer essas pessoas, seja lá o que for, seja enganando, mentindo, customizando. Porque ele não está preocupado com as pessoas. Ele está preocupado com ele. Eu disse o seu chamado porque é com ele, algo egoísta. É o que eu penso, é o que eu acho, é a minha imagem, é o meu lugar, é o meu ego. Então, as pessoas começam a se perder. Então, para elas agora, não tem mais, a prioridade não é mais levar as pessoas a Deus. Mas é poder contar para todo mundo os números que ela reuniu, quantos CDs ela vende, quanta influência ela tem nisso, ela tem naquilo. É a propaganda, né? A sua imagem, não mais a missão. Então elas começam a honrar a elas mesmas, o ministério delas, o chamado delas, não a Deus. Elas agora, tudo que elas fazem é para elas. Então, é ostentação de cá, é movimentos de lá, e o povo, o templo, a palavra, isso é coisa menor. Foi o que foi acontecendo com ele. O que Deus
pensa, a vontade de Deus, o templo, o povo. Ele deixou para lá. Os filhos estavam subornando o povo, pegando a oferta que o povo dava, saindo com mulheres, adulterando, eram corruptos. Ele sabia, Deus falou com ele, Deus o corrigiu, Deus falou, você honra mais seus filhos do que a mim. Ele não fez nada. Como Deus vem falando com algumas pessoas, você honra mais você, mais seus achismos, mais a sua imagem. Você honra mais paredes do que a mim. Você honra mais as suas ideias, aquilo que você, por orgulho, não quer admitir que você errou do que a mim. Cada um está honrando mais alguma coisa do que a Deus. E Deus levantou outro líder, mas avisou que aquilo que ele havia prometido, porque Deus havia prometido que toda a descendência, todos os descendentes de Eli seriam sacerdotes. E o Senhor disse, não vai ser mais assim. Eu havia dito que toda a sua casa permaneceria como, todos seriam sacerdotes, mas não vai ser mais assim. Por quê? Porque há pecado, há desobediência. Talvez Deus fez promessas a você grandiosas, mas Deus está dizendo, eu não posso cumprir. Eu não posso cumprir. Porque olha a maneira que você lida com as coisas. Você não faz o que tem que ser feito. Deus disse, eu ia fazer. Todos os seus descendentes seriam sacerdotes, mas agora não vou ser mais não. Não vou ser mais não. E eu vou tratar duramente com os seus filhos. E sabe por que Deus teve que tratar duramente com os filhos de Eli? Porque Eli nunca os corrigiu. Eli não botou limite. E é isso que eu falo. Quando você não faz o que você tem que fazer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus te deu uma incumbência. E você deixou passar. E de repente, tudo aquilo que você poderia viver em Deus, você não pode viver mais, você perde. Você perde. Você poderia estar fazendo, Deus te deu uma direção. Como Deus deu uma direção para ele. Ele simplesmente ignorou. Liderou 40 anos, e a maior parte desse tempo foi assim, na omissão, honrando mais o que ele não devia honrar do que a Deus. Ele honrou mais seus filhos do que a Deus. Como alguns estão honrando mais a si mesmos do que a Deus. Mais o que eles pensam, querem, mais sei lá o que do que a Deus. Alguns estão vivendo assim. E Deus falou, vou tratar. E tratou. Por causa da liderança de Eli, Israel sofreu duramente. Porque os filhos dele também eram sacerdotes. E quando se fala de sacerdote, está falando de líderes. De líder. Seja pastor, bispo, sei lá o quê. Os filhos dele também eram sacerdotes. No templo do Senhor, mas sacerdotes corruptos. Que não estavam nem aí com o povo. Muito bem. Israel levou uma surra dos filisteus. 30 mil homens morreram. Os filhos dele também morreram. E a arca do Senhor foi levada, que era a glória de Israel. Quando Eli ficou sabendo disso, também caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora entrou em trabalho de parto. Morreu, mas antes de morrer deu o nome de Icabote, que quer dizer a glória do Senhor se foi, porque a arca do Senhor foi tomada. E por que o inimigo teve o poder de fazer... Deixa eu usar a expressão que está aqui na Bíblia, ó. Olha isso aqui, ó. O massacre foi muito grande. Sabe por que o inimigo tem tido o poder de massacrar com a sua vida, com a sua família? Desobediência.
Omissão é desobediência. Passividade, inércia é desobediência. Você ouve e ignora a voz de Deus. Você conhece o que é certo, mas deixa passar. Você não põe ordem na sua casa, talvez não põe ordem nas coisas que estão sobre o seu poder, não põe ordem na sua vida, não coloca Deus em primeiro lugar. Onde você acha que isso vai terminar? Em massacre. Os filisteus massacraram com Israel. A glória de Israel foi tomada. Quantas pessoas que hoje estão vivendo essa situação. A glória, aqui ó, a glória de Israel se foi. Aqui ó, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Talvez um dia você teve uma vida gloriosa e a sua glória se foi. Porque você, não vigiando, não obedecendo a Deus, o diabo teve o poder de arrancar a arca do Senhor, levar a arca do Senhor da sua vida, levar as bênçãos, levar o poder que estava na sua vida, levar a unção, levar tudo que era bom. O diabo teve o poder, porque você deu. Igual Eli. O Eli deu poder. A desobediência foi abrindo portas. E a bênção do Senhor foi retirada. E quando a bênção de Deus é tirada, você pode ter certeza que é derrota, é massacre. Preste atenção com o que Deus está falando com você. E se a sua glória ainda não foi tirada, Deus está te avisando que ela vai ser tirada, se você não se consertar. Porque a glória de muita gente já foi tirada. Pessoas que um dia foram gloriosas, hoje vivem uma vida vergonhosa. Vivem se escondendo. Vivem humilhadas, com a cabeça baixa, implorando a atenção de alguém, tentando existir de alguma maneira, tentando existir. A imagem é decadente, a vida é decadente. Os resultados são miseráveis. Mas um dia, elas ouviram Deus falar com elas. Me honra! Você está honrando mais esse sentimento, mais esses pensamentos, mais essas ideias, mais a você mesmo, mais a sua casa, mais a pessoas, eu não sei. Você está honrando mais a sua imagem, mais a ostentação, mais dinheiro, mais sei lá o quê do que a mim. Deus avisou ele, você honra mais seus filhos do que a mim. Isso não vai terminar bem. Isso não vai. Pois nada foi mudado até que a glória de Israel foi tirada. Talvez você já vive isso. A sua glória foi tirada. Talvez tenha alguém aí que está prestes a perder a sua glória. A assunção, o seu poder, o seu lugar. E tudo isso foi porque ao invés de Deus ser honrado, porque aqui, ó, vou ler para você aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó, no 1 Samuel 2. Porque vocês zombam, 2:29, de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Tem gente que, quando estava realizando algo para Deus, e talvez seja o seu caso que está realizando, zombou das coisas de Deus. E o zombador não termina sem um massacre na vida. O fim do zombador é a derrota. Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Olha o que diz aqui, ó. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, declara o Senhor, longe de mim tal coisa. Talvez o Senhor te prometeu que ia fazer. Você tinha tudo para viver a glória de Deus e permanecer com a glória de Deus. Longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus só honra aqueles
que o honram. Aqui, ó, honrarei os que me honram, mas tratarei com desprezo os que me tratam com desprezo. Deus só honra aqueles que honram a Ele, porque aqueles que desprezam. E quando você despreza a casa do Senhor, o templo do Senhor, o povo do Senhor, a obra do Senhor, você só vê os seus interesses, só olha para o seu umbigo, cheio de si mesmo, só importa os seus interesses. Não importa, fala que importa com as pessoas, que importa com Deus, que importa com o reino de Deus, mas importa nada, porque na hora de obedecer, você faz só o que lhe convém, o que é conveniente. Igual Eli. E o que aconteceu? A glória de Israel foi tomada. Sabe o que está prestes a acontecer com muita gente? A glória do Senhor ser tirada da vida delas. Que é a honra, o lugar que elas foram colocadas. A glória de Israel foi tirada. E se você não vigiar, a sua glória também será tirada. E talvez já tenha aí pessoas me ouvindo agora, que um dia foram gloriosas, tiveram a glória do Senhor sobre elas, e hoje só tem vergonha, só massacre. E para você, só tem uma saída, se humilhar. A gente só tem uma saída na vida quando só faz besteira. É voltar, é botar a boca no pó, é se humilhar. Só. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. É se humilhar, mas se humilhar mesmo. Não é da boca para fora, não. É com intenções e motivações certas. Saindo do coração. Se humilhar. Pedir perdão para quem você fez mal. Pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, reparar erros. É a única maneira. Deus só honra quem o honra, mas quem o despreza é desprezado também. Nós somos chamados para honrar a Deus. A prioridade da vida de uma pessoa deve ser Deus, agradar a Deus, honrar a Deus e honrar o que é de Deus. A única maneira da glória do Senhor permanecer na nossa vida, que é a honra, o poder e vitórias, a bênção, é a gente obedecendo a Deus radicalmente, extremamente. É sendo extremamente obediente. Porque quando você pende para qualquer outra direção, você dá lugar para a sua glória ser tirada. A honra, a bênção, tudo. Pense a respeito. E se humilha diante de Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dia 3 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 3 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra esteja iluminando, abrindo mentes, movendo pessoas, levantando, causando temor e levando a atitude certa. Mova pessoas para a atitude, para a direção certa, Senhor. Que cada um se vista dessa palavra agora e ande em temor. Que se humilhe, que peçam perdão, que consertem, que coloquem as coisas no lugar, a vida em ordem, enquanto tem tido oportunidade. Que honrem o Senhor com toda a força da vida.
Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu determino vitórias, mudanças, milagres na vida de cada um. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. Cubra todos que estão comigo agora com teu sangue da vitória, abrindo o entendimento e colocando temor. E cada um recebendo força para fazer o que sabe que tem que ser feito. Coisas que o Senhor já colocou no coração, que não adianta ignorar. Enquanto não nos posicionamos, as coisas não mudam na vida da gente. Ó Deus Todo-Poderoso, eu determino vitórias sobre todos. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço abundância, prosperidade, portas abertas para essas pessoas fiéis que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e tenha abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, mova mais pessoas para semearem. Nós precisamos de mais semeadores. Talvez essa pessoa tenha sido tão abençoada pelo programa, mas não deu esse passo ainda. E esse passo é importante, é fundamental ser um semeador. Dizimar, ofertar, abençoar onde tem sido alimentado. E talvez esse programa tenha sido a igreja dessa pessoa. Ela tem se alimentado daqui. Que ela então tenha a disposição, meu Pai, de semear, porque eu sei que o Senhor vai honrá-la. Onde os programas estiver chegando, que vidas estejam sendo poderosamente despertadas. Para a glória do teu nome e livramento de cada um. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. É onde vou estar domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. You're gonna make it. You're gonna make it. And the night can only last. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.